E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais uma aula aqui, então a nossa aula 2. E hoje a gente vai estar falando sobre os segredos para você divulgar o seu programa de coaching em grupo online, divulgar na internet, ou mesmo, quiçá, esse programa ele seja presencial, tá? Então eu vou te mostrar alguns segredos aqui que eu mesmo uso e que funcionam muito bem e que podem ser aí essenciais para você dar o start, para você dar aquele pontapé e sair da inércia. Por quê? Esse é um dos grandes desafios que muitos coaches acabam passando por não saber por onde começar, de que forma começar. Então, acha que simplesmente é só o programa é, individual, e isso muitas vezes acaba onerando o coaching. Então, muitas vezes não sabe como quebrar as objeções, não sabe como quebrar isso do seu cliente. Então, cara, o que eu falo para ele se está muito caro, se ele fala que está muito caro, né? Então, esses são os desafios que muitas vezes nós temos. E uma vez que você sabe como trabalhar o seu programa de coaching, seja ele em grupo, seja ele individual, isso fica muito mais fácil. E a gente sabe que o poder da internet hoje, ele é essencial para que você consiga levar a sua mensagem e realmente atingir o público que merece ter a sua mensagem e literalmente também você escolher para quem que você quer divulgar. Então, antes mesmo da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Douglas Queira. Seja muito bem-vindo aqui, né? Então, nessa aula aqui exclusiva no Zoom, ela vai ficar disponível depois por muito pouco tempo. E a aula da semana passada ela já está saindo já, então não vai estar disponível mais, você não vai mais conseguir estar assistindo, beleza? E ela vai estar disponível para os nossos alunos do método 5Ps. É um método que eu desenvolvi onde eu ensino passo a passo os coaches como fazer para você literalmente conseguir viver do seu conhecimento, viver do coaching, viver do desenvolvimento humano através de 5 pilares, beleza? Mas aqui, hoje a gente vai falar literalmente como que você pode fazer para divulgar o seu serviço de coaching usando a internet, seja no modelo individual, seja no coaching em grupo. Tá? E aí, o que é legal disso que eu estou te trazendo? E aí eu vou te mostrar quais são esses pilares também, para que realmente você consiga atingir os resultados com os quais você está buscando. Então, eu peço que, se possível, escreve aqui no chat, deixa nos comentários, assim, quais são os resultados que você vem tendo como coaching nesse momento? Você está tendo os resultados que você deseja ou os seus resultados eles estão aquém? E o que você pode fazer para literalmente ter resultados? Sendo assim, vamos já direto ao ponto. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você e aí a gente vai conversando, a gente vai desenrolando aqui, beleza? Para quem também não me conhece, eu sou Master Coach, tenho N formações aí dentro do mundo do coaching, então tenho uma formação em coaching, formação em Master Coach, PNL, entre outras aí, beleza? Bom, então para a gente começar aqui, vamos ver aqui, então, os segredos para você divulgar o seu programa de coaching usando a internet, beleza? Quais são os segredos, então, para você divulgar, né? O que você pode fazer para que realmente você consiga divulgar da forma correta? Um dos maiores desafios que muitos coaches acabam passando é não saber como fazer, legal? E nesse sentido, não basta simplesmente você divulgar nas redes sociais. Então você tem que saber o que divulgar, de que forma fazer. É necessário que seja estratégico. Não adianta eu ficar postando uma frase aqui, não adianta eu ter um conteúdo muito foda mesmo. Imagina assim, cara, você tem o melhor conteúdo, aí você pega e fala, cara, essa postagem aqui vai bombar, todo mundo vai gostar, e não é o que realmente acontece. Por que eu falo isso? Porque isso já aconteceu comigo. Então já aconteceu de ter vídeo assim que você fala, cara, esse vídeo tá extraordinário, as pessoas literalmente vão gostar, esse conteúdo aqui tá muito bom. E cara, o que acontece? Poucas curtidas, ninguém perguntando sobre aquilo que você está trazendo. E por quê? Você está errado? O que você está divulgando está errado como coaching? Não, cara, muito pelo contrário. Talvez você tenha um conteúdo literalmente muito bom mesmo e que merece chegar para mais pessoas. E ele não chega não porque você está postando errado o conteúdo, mas a forma de fazer, a forma de entregar, o público conta muito também.
Então, não adianta você querer dar carne para um vegetariano, ele não vai comer, tá? Então, você tem que entregar, se você quer fazer um churrasco, você tem que chamar quem literalmente gosta de churrasco, quem gosta de carne, beleza? Então, na aula passada, o que a gente falou? É muito importante você ter um nicho, porque o nicho ele vai te ajudar nesse sentido também. Ele vai ajudar você a entender melhor o seu posicionamento, ele vai te ajudar a entender para qual é o público, literalmente, que você deve pensar no momento de você fazer isso. Eu vou falar mais de público aqui também, mas assim, os detalhes da aula passada, até as perguntas que estavam lá, eu não vou entrar nesses méritos, beleza? Então, aqui o café aqui depois do almoço, né? Bom, aqui tá os 5 pilares do treinador 5K. Então, esse foi um método que nós desenvolvemos. E aí, por que a gente fala treinador, né? Também do coach. Então, é uma coisa que funciona muito bem nesse sentido. Por quê? Quais são esses 5 pilares? Cara, você tem que ter um produto, serviço, o seu programa de coaching, por exemplo. Só que ele tem que estar muito bem definido. E quando eu falo que tem que estar muito bem definido, um dos primeiros princípios da mentalidade campeão, uma das ferramentas que nós desenvolvemos, é você ter amor por aquilo que você faz. É você ter empatia por aquilo que você faz. Por quê? Porque senão você vai começar, se você começar olhando, pô, esse nicho aqui dá dinheiro, pô, eu vou para o nicho que vai dar dinheiro. Cara, não vai ser isso que vai te fazer ter dinheiro, tá? Então você precisa pensar o seu negócio a curto, médio e longo prazo. Sendo assim, pensar o seu produto muito bem naquilo que você gosta de fazer. Imagina que você fosse passar 20 anos da sua vida fazendo isso. É o que você gosta de fazer? Então você tem que ter muito bem esse cuidado. Ah, Douglas, então eu não posso mudar o meu produto? Não, muito pelo contrário, você pode. Só que o que acontece? Na verdade, quando você define muito bem o produto, é ele quem vai dizer para você também: ah, Douglas, mas tem que ser um produto? Não. Então, assim, eu estou falando de você vender o seu programa de coaching, seja ele individual ou seja ele coletivo. A minha sugestão é que se você tiver os dois, melhor. Por quê? Você consegue ter uma previsibilidade, você consegue ter 2 produtos aí, ou até mais, por exemplo. Isso vai depender do que você está trazendo. Por quê? Você ofertar uma única coisa, talvez pode deixar maçante também. Mas vamos lá, beleza. Uma vez que eu tenho produto, eu sei muito bem como funciona esse produto, então se eu tivesse que falar sobre ele, eu falaria muito fácil, com os pés nas costas. Eu estava numa reunião com um cliente e eu comecei a falar sobre o marketing digital para coaches, então da estratégia que a gente usa e tudo mais. E eu comecei a falar, sem ter uma apresentação como essa que eu estou te trazendo aqui. O que eu quero te dizer com isso? Eu fui desenrolando tão bem que no final ele falou: caramba, cara, meu, você fala tão bem disso que parece ser tão fácil. E aí eu falei, cara, pô, é porque eu gosto de fazer isso, né? Eu fiquei pensando, cara, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de falar de coaching, de performance, do marketing associado a isso, como ter resultados, né? E aí eu falei, caramba, cara. Eu falei, pô, literalmente. E aí, com esse cliente, ficou até mais fácil de fechar com ele. Por quê? Ele via que eu estava falando de uma coisa que eu gostava, de um produto que eu dominava o conhecimento sobre ele. Não existia insegurança, não existia desconfiança sobre ele. Então, a forma de falar sobre o seu produto vai contar muito. Consequentemente, você tem que ter muito bem direcionado qual é o seu público, qual é o seu avatar, qual é o seu cliente ideal. Porque não adianta eu ter esse melhor produto do mundo se eu estou divulgando para pessoas que não gostam do que eu estou trazendo, se eu estou falando para pessoas que não curtem aquilo que eu estou falando. Então, eu tenho que ter esse cuidado também. Sendo assim, o que é necessário? Eu preciso entender muito bem o meu público. Então, na aula passada, eu falei muito bem sobre isso. Cara, como que você define o seu público? Qual que é a idade dele? Quem que é? Qual é a faixa etária? Qual é a renda dele? Por que que isso vai ser importante? Porque eu vou precisar posicionar o meu produto a fim de que esse meu público possa olhar para ele e ter o desejo por esse produto. Faz sentido? Por esse serviço. Ah,
E aonde que é, por exemplo, esse posicionamento? Cara, hoje eu não vejo outra forma de você fazer essa divulgação que não seja você usando as redes sociais. Eu estava passando de carro e aí eu vi uma menina na frente de uma escola de inglês panfletando, tá? Só que ali naquele momento não passava ninguém, por exemplo. E aí, logicamente, ela queria pegar o público daquela localidade. Legal? Pô, legal, maravilha. Só que, cara, quanto será que custa para aquela menina ficar ali? Será que ela não poderia estar fazendo outra coisa? E por que que eu estou te dizendo isso? Porque o seu posicionamento, isso envolve seu custo também. Será que usar as redes sociais das formas corretas, será que não seria mais viável para eles, para atrair o público correto, a faixa etária que eles estão buscando, alinhado com o produto que eles possuem, alinhado com o que eles têm para entregar? Então, você, coach, tem que pensar isso também, que vai ser muito importante para você. Só que, consequentemente, para eu posicionar esse produto para o público certo, eu preciso também entender qual é o preço dele, e, ao mesmo tempo, gerar valor para esse produto. Por que valor? Valor é diferente de preço. Preço é aquilo que eu consigo tangibilizar. E o valor, muitas vezes, eu construo de uma forma que ele não é percebido. Então, o que, que você entrega para os seus clientes no seu programa de coaching? De que forma que você entrega isso? Quanto cobrar? Esse é um desafio da maioria também dos coaches. Então, escreve aqui embaixo para mim, por favor, se esse é o seu desafio também. Por que que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas travam na hora de dar o preço, travam na hora de cobrar, não confiam no seu preço. Por quê? Não sabe se o seu preço está de acordo ou não com aquilo que literalmente elas estão entregando. Então, construir valor, conhecer muito bem o seu produto, é literalmente isso. Ah, mas é difícil vender um processo, um programa de coaching de R$ 5.000. Cara, não é que é difícil, mas você não está gerando o valor devido que o seu produto ele pode gerar. Ou seja, você não está entregando a solução que literalmente o seu cliente olha e fala, cara, vale muito a pena e eu preciso pagar isso, por exemplo. Por que que eu falo isso? Num programa de mentoria, com um dos nossos mentorados também, dos nossos mentoriados, foi exatamente isso. Então, no momento que ele construiu a promessa certa do produto dele, ficou muito mais claro para ele o valor que o produto, que o programa de coaching dele tem para o público que ele quer entregar. Ele percebeu que se ele entregar o resultado que ele estava prometendo, esse cara ia ter um lucro exorbitante, próximo daquilo que ele estava oferecendo. Olha que negócio louco. Então, tipo, eu falei, cara, quanto que é para o cara investir isso em você se você vai devolver isso para ele de lucro? Ele falou, cara, tá de graça. Eu falei, faz sentido? Eu falei, você aumentaria o preço? Você pagaria 2 vezes mais por isso? Ele falou, cara, pagaria. Então, literalmente, eu falo a gente porque eu também me coloco nisso. Eu tenho um desafio de colocar preço nos meus serviços. E por muito tempo eu ficava naquela, eu falava, cara, será que realmente vale a pena? Será que não vale a pena? Será que é uma coisa boa ou não? Mas ao ponto que eu vou vendo que o resultado ele vai acontecendo, cara, vale total. Faz sentido isso para você? E, consequentemente, uma vez que eu consigo ter o serviço, produto, programa certo, para o público certo, posicionado da forma correta, com um valor ancorado da forma como ele deve ser visto, aí sim eu consigo gerar uma oferta de valor para esse cliente e, consequentemente, eu consigo fechar a venda com ele. Fazer com que ele compre o meu programa de coaching, por exemplo, seja ele individual ou em grupo. Se for individual, por exemplo, é uma forma, se for em grupo, é outra, conforme a gente vai ver aqui também. Beleza? Se estiver fazendo sentido para você, escreve aí. Tá certo? Bom, então o produto. Vamos especificar um pouquinho mais o produto. Então, ele está ligado com o que você comercializa, podendo ser ofertado e negociado, beleza? Tendo um valor agregado e atendendo um determinado grupo. Ou seja, para atender esse determinado grupo, eu preciso do quê? Entender o meu nicho, entender o meu público, saber quais são as dores dele, beleza? Então, se eu posso comercializá-lo, se eu posso ofertá-lo
Você pode fazer isso de maneira online, você pode fazer isso presencial, você pode criar um programa online onde você vai acompanhando essas pessoas. Lembre-se de que você pode estar vendendo o seu tempo ou vendendo o seu conhecimento. Se você ainda é pouco conhecido, eu digo para você que vale a pena você investir o seu tempo também nisso, para que você consiga entregar mais resultados, e ao invés de inverter a pirâmide, porque o que, que acontece? Hoje nós temos aquela máxima de que os cursos online também são o caminho, e aí a gente acaba invertendo a pirâmide, porque isso não te dá tempo de conhecimento, então muitas vezes você não pratica o seu conhecimento, você não cria habilidade no 1 a 1, e isso você não consegue entender o seu cliente. Começa atendendo ele 1 a 1 se você tem tempo, mesmo que seja online. Mas por quê? Você vai entendendo as dores dele, as objeções dele, e isso vai ajudar você a construir um produto melhor. E aí, quando você começa a não ter mais tempo e a demanda começa a aumentar, aí é o momento, por exemplo, de você partir para o coaching em grupo, por exemplo. Pode começar pelo coaching em grupo? Sim, eu até recomendo que você faça isso. Só que o que eu recomendo também é que não diretamente você comece de uma forma na qual você deixe de praticar o seu conhecimento. Faz sentido? Porque isso vai ser muito importante para o seu produto. Então, você precisa entender do seu produto, os benefícios e vantagens que ele gera para o seu cliente. Então, qual é a solução para o problema que o seu cliente tem? Lista quais são os problemas do seu público e vê assim, qual é a solução, qual é o maior problema que ele consegue resolver. E esse cara pagaria para resolver esse problema? Faz sentido isso para você? Imagina um pai que tem o sonho de ver o filho ser jogador de futebol e você tem um método que ajuda ele a conseguir acelerar esse processo e a chegar num clube, que é um grande desafio hoje. Opa, será que não vale a pena? Ah, então você está no nicho de finanças e você ajuda pessoas endividadas a saírem da dívida e ainda ter lucro e poupar dinheiro, por exemplo. Estou alucinando aqui, tá? Mas são coisas que você pode pensar. Uma vez que eu entendo qual é o meu produto, que eu entendo seus benefícios e vantagens, qual é o valor agregado que ele tem, não só o preço, mas o valor, qual é a transformação que ele gera, por exemplo, né? O quanto que as pessoas pagariam para estar com você ali pelo seu tempo, por 1 hora sua, por exemplo. E aí o público é qual é o nicho de mercado que atende ou você pretende atender. Então pode ser terceira idade, tem emagrecimento, nicho de futebol, hipertrofia, atletas de alto rendimento. Eu trago muito exemplo de futebol, de esporte aqui, porque é uma área que eu estou muito ligado também. Então eu pratico muita atividade física, tá? Mas, cara, tem N possibilidades aqui. Pô, eu quero atender empresários, donos de restaurantes. Pô, show de bola, maravilha. Quero atender donos de academia. Quero atender empreendedores. Se você fala que quer atender empreendedores, especifica ainda mais até esse nicho, cara. Empreendedores de que área, por exemplo? Porque assim vai ficar mais fácil você alinhar a sua comunicação com esse público. Faz sentido? Consequentemente, de novo, eu falei isso na aula passada e estou falando aqui de novo. Olha a importância disso para nós coaches. Qual é a faixa de idade? Qual é o sexo do seu público? Homens, mulheres, todos? Quais são os hobbies do seu público? Beleza? Qual é a renda? E aí você precisa pensar essa e outras questões do seu cliente. Pode ser no nicho esportivo, vão ser essenciais, em qualquer área vai ser essencial. Pois quanto mais específico você consegue ser na sua comunicação, mais você consegue ser percebido, tanto como uma autoridade, mas como uma pessoa que pode solucionar aquele problema que ela vem mostrando. Beleza? E aí, falando de posicionamento. Então, isso está relacionado no local ao qual você vai comercializar o seu produto. Então, hoje, se você rodar as redes sociais, você vê muitos anúncios. E é isso que eu recomendo que você faça também. Vamos entender mais como funcionam os anúncios, vamos entender mais como funciona a internet. E aí você conseguir impactar o seu potencial cliente por diferentes meios de comunicação é uma alternativa para você conseguir apresentar a sua marca, principalmente se você quer vender o seu programa de coaching. Cara, você pode oferecer uma aula para essa galera, assim como eu estou fazendo aqui, e no final você fazer uma oferta para o seu programa de coaching em grupo, para a sua mentoria individual e assim por diante. Beleza? Sendo assim, o preço, ele precisa ser calculado, primeiro, de forma tangível, ou seja, aquilo que eu consigo mensurar,
Então, considerando os custos, se você for ter custo de produção, se você for ter deslocamento, se você tiver que investir em material, por exemplo. Então, assim, qual que é o investimento para o crescimento do seu negócio de coaching e qual é a margem de lucro que você busca? E aí o valor também, ele é um posicionamento seu em termos da sua marca. Porque isso vai estabelecer o seu relacionamento com o seu cliente. Aí começa a sair desse modo racional e ir para esse modo mais irracional, ou seja, mais no emocional. E aí, quando você foca o seu serviço para o público-alvo específico, mas você consegue trabalhar mas aí você trabalha com preços incompatíveis com a capacidade de compra desse público, há uma potencial rejeição ao produto no mercado. Quando eu comecei no coaching esportivo, qual que era a minha ideia? A minha ideia era levar o coaching esportivo para atletas e eu tinha muito fixo na cabeça que isso tinha que ser só no processo individual. E, cara, 99% dos coaches dos atletas, por exemplo, não conseguiam arcar com esse custo. E isso era muito oneroso para eles. Faz sentido? Então, por mais que eu tentasse flexibilizar o preço, eu acabava não convertendo. Por quê? Não fazia muito sentido para ele. Mas, para os treinadores, uma vez que eu fiz essa mudança, ele fez total sentido. Então, é necessário você entender o seu mercado, entender o seu produto, entender se é isso que você gosta. Cara, faz sentido, pô, fazer essa mudança vai ajudar. Show de bola, maravilha. Então, toca o barco. Se não, você vai ter que repensar ou o seu público, o seu posicionamento, ou literalmente aquilo que vai fazer sentido para você. Beleza? E aí você tem que pensar, cara, qual que é o menor valor financeiro que o produto ele pode ter a fim de garantir um retorno para você? Então, é você pensar que ele está pagando os custos, ele está te pagando o seu prolabore, então quanto você quer ganhar por mês? Qual é o faturamento? Qual é o prolabore que você quer ter anualmente e você quer ter por mês? O quanto sua empresa precisa faturar para continuar investindo no seu marketing, crescendo, talvez investindo em funcionários, vendendo mais? Qual que é o maior valor aceitável por esse mercado? Tem um preço base? Não tem um preço base? Quanto maior aumenta a demanda, talvez você consiga aumentar o seu valor? Como que funciona isso? Como que o seu cliente enxerga a questão de custo do seu produto? Por que você tem que saber isso? Para literalmente quebrar essas objeções. Douglas, mas e a divulgação? A divulgação é literalmente isso, cara. Porque se a gente não falar sobre esses 4 pilares que a gente falou até agora, e a gente vai para o quinto já já, cara, você não vai conseguir divulgar. Ou você vai continuar estagnado sem cliente. E vai achar que viver de coaching é difícil, vai achar que ser coach é complicado. Então, você precisa pensar assim, faz uma análise de mercado, faz um estudo de mercado. Se você é coach, você tem essa base também. Então, assim, qual que é o preço praticado pelos líderes de mercado? O quanto que eu estou entregando merece com relação a valores. Então, são as suas crenças de merecimento, de capacidade, suas crenças de execução nesse sentido. E aí você precisa pensar os seus concorrentes também, e vamos dizer que, por exemplo, nesse momento que a gente está aqui nessa aula agora, a gente está no momento de Black Friday. As pessoas estão procurando por preço. Só que será que é só preço? Não necessariamente. Então, a gente tem promoções rodando com produtos em promoção e tem produtos que não estão em promoção. Por quê? É uma questão estratégica de mercado. Faz sentido? E aí, atualmente, os clientes eles procuram um verdadeiro envolvimento com a marca, e quando isso acontece, eles deixam de olhar preço e começam a olhar valor. E isso significa que para você comprar um determinado produto ou serviço, é preciso que a pessoa enxergue valor nele, não em preço, mas também nas suas ideias, nos seus ideais nesse sentido. Existe uma máxima de que as pessoas, para começar a interagir com você, elas precisam te ver até 7 vezes, para daí começar a gerar confiabilidade, para que elas consigam enxergar valor naquilo que você está trazendo e literalmente dar a confiança a qual você merece. Beleza? E aí a promoção ela está relacionada ao sentido de promover a sua marca e as soluções às quais você gera, então seja de um produto, seja de um serviço, seja do seu programa de coaching, e a intenção aqui é você pensar e elaborar mecanismos
de divulgação da sua marca, tanto no mundo online, mas também no offline. E aí a sua mensagem ela precisa chegar até as pessoas, né? Que é a maneira de tornar a sua empresa, mesmo que seja só você nesse momento, mas pensa assim, aonde você quer chegar com o seu negócio de coaching? Qual seria ou qual é o cenário ideal para você? E aí você literalmente vai conseguir ter essa visão. Então já imagina o seu negócio pronto, estruturado da forma como você deseja. E aí os produtos serem considerados para futuros negócios também nesse sentido. Então é muito importante você pensar esses 4 pilares anteriores para que realmente você consiga promover o seu serviço. E para você promover o seu serviço, você vai precisar trabalhar, seja suas imagens, seja vídeos, mas entender de como você fazer essa promoção. Faz sentido isso para você? Então, qual é o momento que o seu cliente está? Ele está buscando oportunidade, ele está num momento de urgência. O que o seu problema, o que o seu produto resolve? Ele resolve um problema de urgência pontual que ele precisa resolver já. Ele traz uma oportunidade para esse cara, ou às vezes ele não precisa tanto do seu produto, mas ele garante. Por quê? Ele pode ser que ele precise, então você precisa pensar o seu produto, aonde ele entra nisso tudo. Faz sentido isso para você? E se você quer vender todos os dias, por exemplo, cara, eu quero deixar aberto o meu programa de coaching e eu vou deixar divulgando todos os dias. Então, como que você vai fazer isso, né? Então, você precisa entender qual é a urgência do seu público para realmente você fazer isso, beleza? E aí, aqui agora eu vou te mostrar um esqueminha aqui que ele é bem legal nesse sentido também. E aí, quando todos os P's, então desses 5 P's, desses 5 pilares, eles estiverem alinhados, você vai conseguir divulgar e promover, vai ficar muito mais fácil para você fazer isso. Por quê? Houve um pensamento estratégico considerando o mercado e as necessidades do seu potencial cliente. Então, fica ligado nisso e pensa nisso. Agora a gente vai ver um esqueminha na prática aqui também, do que você precisa para divulgar, para posicionar o seu produto frente ao seu público, para que realmente você consiga gerar valor e criar uma oferta para ele. Então, de alguma forma, você precisa estar ofertando alguma coisa. Imagina que o seu programa de coaching, imagina que você tem uma loja agora. Então, se veja nessa loja, sinta essa loja, beleza? Pode ser o seu coachitório, pode ser a sua sala ali, maravilha? Legal. Então, eu preciso fazer com que as pessoas venham até mim. Uma crença que eu tinha quando eu saí da minha formação em coaching era que assim, cara, todo mundo vai querer coaching. Esse negócio é sensacional. Eu não vou nem precisar divulgar. É só eu falar que eu sou coach e todo mundo vai querer vir até mim. E aí, o que aconteceu? Não foi bem assim. E aí eu falava, cara, o que você faz? Pô, eu sou coach. O que é coach? O que o coach faz? E aí ia lá eu tentar explicar o que o coaching fazia. O que é o coach esportivo? E aí eu falava, E aí ia lá, eu explicava. E aí, às vezes, o cara te pegava e fala, pô, legal, bacana. Pô, vou ver, cara. Pô, bacana pra caramba. Eu ia lá e falava, cara, quer fazer uma sessão? Pô, quero. Cara, ia fazer uma sessão, e aí eu ia apresentava, pô, não... vou ver lá, cara. Pô, é meio puxado, tal, que não sei o quê. E acabava não fechando. Mas por quê? Eu não media quantos clientes eu precisava, por exemplo, para fechar um. Então, a cada 10 atendimentos que eu fazia, eu fechava um, por exemplo. Então, no começo, eu não fiz isso, eu não tinha essa base. No começo, eu não pensei assim, cara, quanto eu quero ganhar no ano, quanto eu quero ganhar mensalmente, o que eu preciso para viver e ser coach. Eu não fiz isso. E aí eu comecei tudo errado, meu negócio de coaching. Eu simplesmente só queria atender. Eu achava que era muito louco fazer aquilo e eu queria fazer. Só que as coisas não estavam acontecendo. Foi aí que eu comecei a me organizar e aí que eu entendi esses 5 P's. Foi aí que gostar de marketing me ajudou nesse sentido também de falar, não, cara, tem que organizar direito esse negócio, tem que fazer direito. Se eu vou atender as pessoas, literalmente eu tenho que pensar isso como um negócio, não como um plano B. Por quê? Eu cheguei a postergar 2 vezes de ser literalmente coaching, viver única e exclusivamente de coaching. Então, hoje eu vivo dando treinamentos, vivo através do coaching também, e também usando o marketing digital nesse sentido. Beleza. Então, isso, cara, pô, show de bola. Eu faço uma coisa que eu amo hoje. E aí, para você fazer isso,
Beleza. Aí você deve falar, tá, tô vendo ali, Douglas, Facebook, Instagram, YouTube. Legal, maravilha. Mas e aí? Cara, eu já faço isso, eu posto, não tem resultado? Pô, eu também fazia a mesma coisa, cara. Postava, 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 cruzava os braços e rezava para as pessoas chegarem até mim para querer fazer processo de coaching, para vender os meus programas de coaching. E era muito difícil fazer isso. E assim, eu sabia que a internet dava resultado. Então chegou uma época que o que eu fazia? Eu ia seguindo as pessoas que eu sabia que poderiam ter interesse naquilo que eu estava oferecendo dentro do coaching esportivo. Eu seguia, às vezes essa pessoa me seguia de volta, e aí eu chamava ela para bater um papo. Deu certo? Deu, cara, eu fechei alguns clientes nisso. Mas, cara, imagina você fazer isso organicamente, demora muito. Então, assim, até ter a prova social, não que eu estou falando que você tenha que ir rápido demais também, mas você precisa ter um planejamento, tá? E hoje, com as ferramentas que a gente tem, para você divulgar os seus serviços de coaching, para você divulgar o seu programa de coaching, organicamente pode acontecer? Pode, mas é muito mais difícil. Querendo ou não, essas ferramentas que você está vendo aí, ó, para levar o seu serviço, tem um custo para você. Então, tá ali para você fazer, para você aprender a divulgar. Demorou para que eu conseguisse fazer isso? Demorou. Mas foi isso que trouxe resultado também para o meu negócio de coaching hoje, para os meus programas de coaching, seja na época do esportivo, seja nos programas agora de mentoria, seja nos produtos que a gente traz, então nas ferramentas de coaching, no método 5Ps, e aí por diante. Legal? Então, o que deu esse retorno? Foi entender também a melhor forma de fazer essa divulgação. Ou seja, é usar a ferramenta que essas plataformas nos oferecem, mas não usar de qualquer forma. Mas assim, mesmo sem saber muita coisa, um programa de coaching esportivo que eu desenvolvi há 2 anos atrás, investindo, se eu não me engano, na época, R$ 300, voltou R$ 10.000. Cara, de 300 para 10.000 é muita coisa. Faz sentido? Dá para ser mais? Dá para ser muito mais. Só que muitas vezes o nosso medo de arriscar, de não saber fazer, faz com que fique paralisado e fala, cara, o que eu sei fazer? Eu sei postar nas redes sociais, vou fazer stories e é isso. Vamos ver no que vai dar. Mas muitas vezes a gente não vai estudar além, não vai buscar entender uma plataforma de anúncios, que é o que está aí hoje para nós. E uma vez que eu faço isso, ou seja, o que eu preciso aqui para que eu anuncie, eu preciso ter uma boa imagem, um bom vídeo falando sobre o que eu estou trazendo. Faz sentido? Ah, é coaching em grupo, por exemplo. Cara, mas o que você faz nesse coaching em grupo? Tem algum método? Tem algum nome? Seja sincero, cara. Fala, ó, eu vou abrir vagas para um programa tal, no dia tal, vai ser assim, vai ser assado. Cara, se você tiver interesse, se você quiser saber mais, se você quiser conhecer mais, por exemplo, logicamente, tem outros gatilhos, então é muito importante você entender copywriting também. Para quê? Para você saber a melhor forma de se comunicar com o seu público. E para que eu saiba a melhor forma de me comunicar com o meu público é fazendo aquele estudo. Eu preciso entender o meu cliente, eu preciso entender o que passa na cabeça dele e saber quais são as dores dele, por exemplo. Beleza? Uma vez que eu fiz isso, cara, eu tenho uma boa postagem ali, eu tenho um bom anúncio, eu vou usar essa ferramenta de anúncio para que realmente ele chegue para as pessoas certas. Entender o público vai me fazer conseguir anunciar para essas pessoas. Mesmo que seja um público que nunca me viu, é possível fazer isso. Eu não preciso ficar postando tanto conteúdo assim para depois ter resultado. Eu posso sim postar, mas ao mesmo tempo já buscar ter resultado, já chamar para ação. Faz sentido? Consequentemente, o que você precisa? Cara, você precisa ter uma página de captura, uma página de vendas, pode ser para venda direta, pode ser para um webinário, pode ser para uma isca digital, pode ser para um e-book que você tenha, pode ser para uma aula gratuita que você tenha, mas nessa página é onde esse cara vai deixar os dados dele. É onde esse cara ele vai estar trazendo para você, literalmente, você vai estar pedindo para ele o nome, o e-mail, o telefone, se fizer sentido. Por quê? Você ficou sabendo dessa aula porque eu te mandei um e-mail, porque eu te mandei uma mensagem no Telegram. Então, você precisa estar inteirado também com essas pessoas. Uma vez que você fez isso, a sua estratégia vai te permitir o quê?
levar ele para uma segunda página. Seja já para uma compra direta, beleza? Ou seja, pode ser que eu leve esse cara a fazer um cadastro, por exemplo, aqui. Então, pode ser que eu pegue e fale, cara, eu quero que você chegue aqui e você faça um cadastro. Ou dentro dessa página eu já divulgo algo para ele, por exemplo. Faz sentido? E aí, uma vez que eu fiz isso, eu já tenho o cadastro dessa pessoa, mesmo que ela não tenha tomado a decisão de comprar, de deixar o e-mail ou alguma coisa assim. Por quê? Existem dentro dessas ferramentas, o próprio pixel do Facebook, ele te dá esses dados para você continuar anunciando para esse público. E uma vez que você faz isso, então, pô, às vezes você levou esse cara para um grupo de WhatsApp, onde você pode chamar as pessoas para lá, para depois você lançar o seu produto, o seu programa de coaching. Ah, então é um programa de coaching em grupo, vai começar tal dia, você pode levar as pessoas para lá e fazer esse anúncio de uma única vez, com uma promoção. Você pode enviar um e-mail para essas pessoas, você pode levá-las para o Telegram, você pode lembrar essas pessoas do evento que você vai fazer ou da aula que você vai fazer, ou mesmo você já pode vender diretamente para elas. Fala, cara, eu tenho um programa de coaching, você não precisa falar que é um programa de coaching, então lembra, não venda coaching, mas venda a solução para um problema que o seu público tenha. Então, por exemplo, cara, por exemplo, se você é coach, se você quer viver de coach, se você quer ser coach literalmente, você quer aprender as ferramentas e você quer aprender como, sei lá, faturar 10K todos os meses, 10 mil reais todos os meses, clica aqui que eu vou falar diretamente com você no WhatsApp, vou te explicar melhor como funciona e tal e tudo mais. Mas quando você faz isso, você já está preparando o seu público para isso, você está atraindo o público certo. Se a sua comunicação está alinhada, você não vai atrair curiosos, mas você já vai atrair um público mais pronto a te conhecer. Por mais que ele não feche, você pode continuar anunciando para ele. Faz sentido? Continuar mandando as notificações por WhatsApp, por e-mail, pelo Telegram, oferecendo alguma outra coisa, dependendo do que você tenha dentro do seu programa de coaching. Então, a sua divulgação ela vai passar por isso. Uma vez que você tem esse cadastro dele, você vai poder continuar fazendo isso. Você pode chamar para uma live, você pode notificá-lo, falar, vou fazer uma live no Instagram. Cara, se quiser participar, tá aqui o link. Mas é você criar um canal de comunicação, criar um canal direto com ele, para que realmente, verdadeiramente, você consiga criar essa conexão. E aí fazer da forma certa, não só cruzar os braços e às vezes deixar ficar perdendo cliente nesse sentido. Uma vez que você fez isso, você continua anunciando para ele. Facebook, Instagram, YouTube. Hoje, o que a gente mais usa, Facebook e Instagram. A gente não usa hoje ainda as ferramentas do Google, que é YouTube, Google Ads, por quê? Mas por uma questão estratégica. É o que tem dado resultado para nós. Quer dizer que não vamos fazer? Sim, vamos fazer. E aí, entender essas estratégias é o que faz você também sair da inércia. Não só estudar sobre o seu conhecimento em coaching, mas também como você vender o coaching. Então, o que você viu aqui é uma forma de você conseguir divulgar o seu programa de coaching, usando aqueles 5 P's que eu falei para você. Então, entender o seu produto, entender o seu público, entender o seu posicionamento, ter clareza sobre o seu preço e automaticamente você consegue fazer uma oferta, gerar uma promoção que esteja condizente com o seu público e que realmente seja um desejo deles para estar resolvendo um problema. Faz sentido isso para você? Então, esse é o esquema, basicamente, para você fazer a sua divulgação. Então, se você ainda não tem uma conta no Facebook Ads, começa a pensar nisso. Vamos estudar mais isso, por exemplo. Faz sentido isso para você? E aí, nesse sentido, uma vez que a gente... Deixa eu só voltar aqui, parar o compartilhamento. Bom, voltamos aqui. Então, assim, uma vez que você viu tudo isso, parece complicado, mas não é. Então, é uma forma muito funcional de você fazer as coisas acontecerem. É literalmente você atrair o público que você está buscando, aquele público que você quer, que realmente vai fazer sentido para o seu negócio. Beleza? E aí, uma vez que você fez isso, e aí você pode pegar e falar, Douglas, cara, eu ainda estou na dúvida.
Se você ainda está na dúvida, eu convido você também a conhecer o método 5Ps. Então, é um treinamento, são videoaulas que eu mesmo desenvolvi, nós desenvolvemos aqui, com tudo que a gente fez até hoje, usando o marketing digital, para que a gente conseguisse criar vários produtos dentro do coaching, para literalmente criar soluções dentro desse mercado. E lá eu ensino passo a passo como que você pode fazer também para você conseguir divulgar o seu programa, o seu método de coaching, para que literalmente você consiga ser e viver de coaching. Então é um programa muito funcional, muito fácil também de estar aplicando, então passo a passo, tem lá até os materiais para você preencher, tem os PDFs, sem contar também os bônus que você tem acesso ao você acessar e você ter acesso também ao método 5Ps. Lá, por exemplo, você tem acesso diretamente conosco, então, semanalmente, pelo WhatsApp, a gente está conversando, então qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar mandando que eu ou alguém do meu time está falando com vocês. Consequentemente, também tem uma comunidade exclusiva que a gente fala só de marketing para coaches e soluções para coaches também. Então, ou seja, as ferramentas de coaching, marketing, o negócio de coaching como um todo. Aquilo que literalmente dá resultado. Então, se fizer sentido para você, eu vou deixar o link aqui para você também, para que você possa acessar, para que você possa conhecer. E se fizer sentido para você, eu fico aqui à sua disposição. Beleza? Então era isso que eu queria trazer para você nessa aula. Espero que tenha feito sentido para você. Se você tiver dúvida, se você tiver pergunta, deixa aqui também no comentário que a gente vai estar respondendo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.